versículos 1 ao 8. Posso ler? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, do irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês por todo o mundo. Este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo, para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. O Senhor aplica a sua palavra no nosso coração. Mantenha a sua Bíblia aberta, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que, por meio da tua palavra, o teu Espírito Santo, ó Deus, possa trazer, ó Pai, edificação sobre a tua igreja. Que o Senhor seja adorado, que o Senhor seja reverenciado, que o Senhor seja louvado, ó Deus, por meio da ministração da tua palavra. Que o Senhor nos fale aos nossos corações, que o Senhor nos transforme, ó Pai, por meio da confrontação, ó Pai, por meio da edificação, por meio do consolo. Consola-nos, admoesta-nos, exorta-nos nessa noite. Não queremos mais ser as mesmas pessoas, mas nos transforma dia após dia, segundo, ó Pai, o teu Filho Jesus Cristo. Faz o teu reino avançar em nós e por meio de nós nos conformar à imagem do teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podeis assentar-se. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, se nós pudéssemos hoje dar um título a essa mensagem, nós poderíamos dizer: a boa notícia e esperança. Essa mensagem nos traz esperança. Segundo o dicionário da Bíblia de Almeida, a esperança é a confiança no cumprimento de um desejo ou de uma expectativa. O ato de esperar, o ato de anseiar, de anelar, de aguardar por algo ou por algum acontecimento futuro. Então, esperança tem a ver com o ato de nós aguardarmos, de nós esperarmos, de nós percebermos que estamos de forma, no nosso momento presente, vivenciando e também aguardando que aquilo que inicialmente foi gerado em nós possa, Deus assim, da mesma maneira que Ele efetua em nós, Ele realiza a salvação, Ele realiza a santificação em nós, da mesma maneira é algo que Ele iniciou em nós, mas que algo que Ele, por meio da operação do Espírito Santo, a cada dia Ele trabalha, por nossa também responsabilidade, porque eu e você temos uma responsabilidade, nós temos um compromisso com aquilo que o Senhor, para aquilo que o Senhor nos chamou, para sermos divulgadores, promotores da sua glória, vivermos para a glória de Deus, vivermos testemunhando e crendo na operação de Cristo, e também, por que não dizer, sendo sal da terra, luz do mundo. Então, em nossa vida sempre esperamos realizar projetos. A gente pensa em casar um dia, pensa em ter filhos, pensa em
construir a nossa casa, pensa e faz tantos planos na nossa vida. E isso, de fato, todos nós fazemos. Não tem nada de errado em fazermos isso, mas todas essas coisas estão numa ótica, estão numa esfera física e material. Da mesma maneira, nós temos algo também para nos envolvermos, algo para nos também nos sermos comprometedores ou dedicarmos a nossa vida, uma vida também de manifestar, de testemunhar de Cristo, de viver esse Evangelho, de pregar esse Evangelho. Então essa é uma realidade espiritual, porque nós entendemos que nós temos uma vida física e há uma morte, né? Morreremos fisicamente e haverá uma vida após dessa, uma vida que gozaremos na presença do Senhor Jesus, se nós de fato vivenciarmos esse Evangelho, praticarmos esse Evangelho, testemunharmos esse Evangelho a todos aqueles que estão ao nosso entorno, vivermos de fato. Então, se nós observarmos em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, diz que a esperança é uma virtude. Paulo em Romanos capítulo 15, versículo 13 afirma que a esperança se baseia na confiança em Deus. Se Deus nos deu a fé, se Deus tem nos derramado sobre as nossas vidas a experiência de confiarmos, de experimentarmos a confiança em Deus, a confiança no seu Filho Jesus Cristo, certamente Ele tem e vai nos usar como instrumentos e como canais em suas mãos. A carta aos Colossenses pode ser chamada também a carta de Cristo, a imagem do Deus invisível. Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 23. Então a epístola aos Colossenses foi escrita por o apóstolo Paulo. E segundo alguns estudiosos, a igreja foi fundada ali por um da comunidade, né? Uma pessoa que nasceu naquele lugar, que é natural da cidade de Colossos, chamado Epáfras, que foi discípulo do apóstolo Paulo. Então Epáfras era conhecido também por ser aquele que era um mensageiro, aquele que trazia as mensagens, aquele presbítero, aquele bispo que servia a igreja de Cristo na cidade de Colossos. Então Epáfras era conhecido como aquele que manifestou, aquele que foi um arauto, um proclamador do Evangelho, aquele que pregou e viveu o Evangelho. Um cidadão, né, conhecido como um cidadão de Colossos, daquela cidade, que teve um encontro com Paulo. Ele foi discipulado pelo apóstolo Paulo, ele recebeu a Jesus Cristo e ele levou aos Colossenses a boa mensagem do Evangelho. Então ele foi, segundo alguns estudiosos, o fundador daquela igreja. Paulo, ele recebeu a instrução de Paulo, ele recebeu ao Senhor Jesus Cristo, ele ouviu o Evangelho, foi salvo e agora estava com a incumbência do pastoreio, juntamente com alguns outros presbíteros daquele lugar, daquela localidade. Então, diante disso, William Barclay, ele disse, teólogo, ele falou que nós que recebemos o privilégio do Evangelho, recebemos também a responsabilidade de transmiti-lo a outros. Então, se nós recebemos algo da parte de Deus e cremos que recebemos, é nossa responsabilidade transmitir a outros, para que outros também possam serem salvos. A doutrina da eleição vai dizer que Deus nos salvou antes da fundação do mundo, e ela, por meio dessa doutrina, ela nos impulsiona a pregarmos o Evangelho. Porque eu digo isso? Porque nós não sabemos quem vai ser salvo. Nós entendemos, e o Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que nós somos salvos mediante a fé. Então a salvação tem a sua própria experiência com Deus. Eu, a minha esposa, cada um aqui tem uma experiência de salvação, de nível mais, vamos dizer assim, mais superficial, de um nível mais profundo. Cabe a nós o que? Pedimos ao Senhor que nós cresçamos, para que Ele nos aprofunde mais nas doutrinas da graça. Mas o que eu quero dizer
meus irmãos, com isso, é que Epáfras teve a experiência de salvação na sua vida, por meio do testemunho do Espírito Santo, mas ele foi além, ele praticou, ele transmitiu este evangelho a tantas outras pessoas. Então, ele era conhecido como esse transmissor, ele transmitiu o evangelho, e ele falava desse evangelho, o plano de salvação de Deus para a humanidade, é a única esperança para o homem. Diante disso, nós podemos meditar nessa noite no seguinte tema: a esperança vindoura é o evangelho. A esperança vindoura é o evangelho. Nós experimentamos esse evangelho de forma presente. Hoje nós experimentamos esse evangelho e iremos de forma completa, inteira, a completude deste evangelho na segunda volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de que maneira o evangelho traz esperança? Em primeiro lugar, porque por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, o evangelho é a pessoa bendita de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a mensagem de Deus, o santo evangelho, a mensagem da cruz. Paulo vai iniciar o texto dizendo, vejam aí nas suas Bíblias, o versículo 1 vai dizer o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Percebam aí, Paulo aqui ele vai começar esta carta, endereçada a essa igreja. É uma das cartas onde Paulo ele escreve da prisão, Então Paulo enviava as suas cartas, são conhecida a carta aos Colossenses como uma das cartas da prisão. Nós temos a carta aos Efésios, outras duas cartas. Então nós temos essa carta, Paulo falando inicialmente, dando as saudações. Então Paulo ele saúda a igreja em Colossos. Então essa é uma nota introdutória que nós temos desta carta, como se fosse um prefácio, trazendo abordando os assuntos que tratam de forma introdutória. E Paulo aqui ele afirma, vejam só a afirmação do ser o apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Então Paulo ele cumprimenta aqui a Timóteo. Paulo cumprimenta também os santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Percebam aí, Paulo ele compreendia e entendia que havia uma irmandade, havia uma comunhão entre aqueles irmãos, entre a comunidade dos cristãos, que eles tinham a feliz certeza que eles estavam reunidos no nome de Deus Pai, que pregavam a Jesus Cristo, que é o próprio Evangelho, as boas novas de salvação. Então o Evangelho, se uma pessoa chegar a você e perguntar o que é o Evangelho, você simplesmente fala da vida de Jesus. Você diz que veio sem pecado, nasceu de forma humilde numa manjedoura, viveu entre os homens, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou e subiu, ascendeu aos céus e hoje está na destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Mas esse mesmo Cristo que veio, ele também voltará e buscará a sua igreja. Então essa é a história do Evangelho, essa é a história da salvação da humanidade, porque só há salvação em Jesus Cristo, não há outro mediador a não ser Jesus Cristo. Ele que veio e trouxe reconciliação entre os homens e Deus. Então é essa mensagem a qual os presbíteros, os apóstolos, eles pregavam, e eles estavam incumbidos, instruídos a pregar este Evangelho, a anunciar este Evangelho e a viver este Evangelho. Então o apóstolo, o apóstolo Paulo, ele vai
dizer o seguinte: graça a vós e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Cristo, e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo deseja a graça, deseja a paz. Era um cumprimento, E observamos que esse cumprimento a gente faz nos refletir acerca de um favor gratuito da parte de Deus sobre aqueles que Ele, por misericórdia, por graça, quer salvar. Então, o que significa essa saudação do apóstolo Paulo? A gente pode perguntar: a saudação graça e paz, o que é que significa? Então, tem a intenção, nós podemos refletir que significa na vida daqueles irmãos em Colossenses, que eles já tinham o conhecimento da causa do Evangelho, eles já tinham conhecido ou sido agraciados pela graça de Deus, a graça de Deus que antecede a sua paz para com os homens. Então, Paulo, ele tem um entendimento, ele compreendeu que por meio das cartas as quais Timóteo levava, das cartas as quais Epáfras escrevia, ele entendia que aqueles irmãos, eles compreenderam o Evangelho. Ele entendeu que aqueles irmãos, eles pregavam o Evangelho, que eles testemunhavam desse Evangelho, e que eles viviam a causa do Evangelho, a esperança presente, eles já estavam vivendo e sendo manifesta nas suas vidas, e a esperança futura, a esperança vindoura. Eles criam no retorno glorioso do nosso Jesus. Sabe, irmãos, segundo um pastor chamado Tim Keller, na religião tentamos obedecer aos padrões divinos por medo. A religião é esse sistema religioso. A gente muitas vezes é atraído pela religião pelo medo, pelo simples sentimento de medo que nós temos para com Deus, de irmos para o inferno. Mas diferentemente da religião, o pastor disse que acreditamos que se não obedecermos, perderemos a bênção de Deus neste mundo e no próximo. Então, a religião propriamente dita, há um conjunto de normas e regras. Se nós não obedecermos, pensamos isso, com isso nós não receberemos a bênção da salvação. Mas o Evangelho é totalmente diferente dessa ótica, é totalmente diferente da religião, porque o Evangelho é a motivação. Qual é a motivação do Evangelho? É a nossa gratidão pela bênção já recebida por causa de Cristo. Então, nós obedecemos a Cristo, nós temos amor por seus mandamentos, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele, de fato, Ele obedeceu o plano cabal de Deus de salvação para os homens. Então, Ele cumpriu cabalmente os profetas e a lei, e mediante o seu modelo de obediência, nós obedecemos em gratidão. Então, nós não obedecemos a Deus porque nós temos medo dele, não é isso. Nós obedecemos a Deus porque Ele nos amou. Nós obedecemos a Deus por sermos gratos a Ele pela salvação, de forma gratuita, Não é por nossas obras. Paulo vai dizer que em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Então o dom da graça, o dom da fé. Nós servimos ao Senhor não por medo, mas temos um Pai que nós nos relacionamos de forma íntima com Ele. Paulo se utiliza da expressão Abba Pai, Paizinho. Nós temos relacionamento de filho para com o nosso Pai Celestial, para com o nosso Pai Espiritual. Então nós temos esse relacionamento, diferentemente do que a religião propriamente dita, com seus conjuntos de normas e regras, elas disponibilizam ao homem. Mas diferentemente disso, nós vemos um Evangelho onde a motivação é meramente a gratidão por as benesses que o Senhor já nos deu mediante o Senhor Jesus Cristo. Então, se nós observarmos o versículo 3,
3, diz: sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Temos a expressão ainda: damos ou recebemos graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no judaísmo, isso invoca, melhor dizendo, Deus Pai, tanto no coletivo como no particular. Então, isso é uma invocação, né? Paulo aqui, ele invoca a bênção de Deus Pai e ele invoca a bênção de Deus Filho, né? A pessoa de Jesus Cristo. Então, ele, de forma particular, ele já tinha conquistado essa bênção, a bênção da presença. Irmãos, a Trindade se faz presente em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo e no Espírito que alimenta o amor. Então é a Santíssima Trindade que alimenta e faz com que nós venhamos pulsar esse Evangelho, o amor pelas almas perdidas. É a Santíssima Trindade que derrama sobre as nossas vidas isso. É interessante que o puritano, pastor Mayfield, ele diz que a ação de graças deve fazer parte de toda a oração. Ele agradece a Deus, é como se Paulo, o puritano, ele vai dizer que Paulo, ele agradece a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos ver a Deus como Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual, por intermédio do qual toda bondade nos é dada. Então, se nós observarmos aí esse texto, Paulo, ele ora à igreja em Colossos e ele pede que Deus continue derramando as suas bênçãos, as bênçãos que ele já nos tinha otorgado, presenteado, mas que a cada dia pudesse manifestar isso por meio da proclamação do Evangelho. Irmãos, a esperança vindoura de uma igreja é por meio da gratidão a Deus, em orações, em súplicas. Esperamos a nossa redenção final e completa em Jesus. Então, a esperança que nós temos nesse mundo que vivemos não faz parte deste mundo. Nós não fazemos parte desse mundo. Nós somos forasteiros. A Bíblia diz que nós somos peregrinos. Então, como peregrinos, nós não temos que se apegar a nada neste mundo, ou ter a nossa esperança a nada neste mundo. Mas a nossa esperança, ela não é deste mundo, mas ela está no porvir. É a esperança vindoura que nós teremos e receberemos o corpo de glória. Se nós perseverarmos aqui, se nós formos persistentes, pacientes, se nós vivermos o Evangelho, se nós agradarmos a Deus, termos uma vida íntegra, reta diante do Senhor, certamente essa esperança ela será recompensada na vida por vir, a esperança da presença dele completa, inteira. Então a esperança vindoura é este Evangelho, é o Evangelho que nós já recebemos. Eu e você, nós já recebemos o Evangelho, porque nós já recebemos a pessoa de Jesus. Então, de que maneira o Evangelho traz essa esperança? Se nós recebemos a Jesus, qual é a esperança que isso nos traz? O que esta esperança em receber a Jesus nos possibilita e nos traz? Em primeiro lugar, vimos que estamos focados na pessoa de Jesus Cristo, e é por meio de Jesus Cristo. Em segundo lugar, por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Então, o texto vai nos dizer, acompanha aí na sua Bíblia, o versículo 4, nos diz o seguinte: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, ou os cristãos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. O versículo 4 aí, meus irmãos, o apóstolo relembra, ele vai relembrar aos Colossenses todas as cartas que chegaram a ele por meio de Epáfras, o qual também
nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, Epáfras, relembra de todas as correspondências. Epáfras, como mensageiro, escrevia cartas ao apóstolo Paulo e lembrava a eles que eles estavam, aquela igreja de fato estava respondendo os privilégios, as benesses que o Senhor tinha derramado sobre as suas vidas. Então o versículo 4 nos faz refletir acerca disso. O versículo 5, Paulo fala da confiança dos colossenses, da fé dos colossenses em Cristo, sendo a causa da esperança que foi implantada no coração dos colossenses pelo fato de ouvirem a palavra da verdade e serem alcançados pela graça de Deus. De maneira semelhante, de igual modo, esta esperança é implantada em nós, esta confiança é implantada em nós, esta fé é colocada em nós, como foi colocada na vida dos irmãos, na igreja, em Colossos. Certamente Deus tem derramado isso nas nossas vidas. Em outras palavras, nós observamos aí no texto, Paulo dá graças pela fé deles em Jesus Cristo, pelo fato deles crerem em Jesus. Além do amor geral que é devido a todos os homens, existe um amor particular, característico entre os discípulos de Jesus. Então, João 3,16 vai dizer o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. É necessário que nós cremos. É necessário nós o que? Recebermos a Jesus Cristo, porque de forma, a graça comum, Deus ama a todos de forma igual, mas o seu amor especial, o seu amor particular é sobre aqueles que recebem ao seu Filho, é sobre aqueles que têm a justiça de Jesus imputada, colocada sobre as suas vidas, porque o mesmo Deus que amou, esse mesmo Deus é o Deus de justiça, e Ele manifesta o seu amor, e Ele manifesta a sua justiça. Então Deus ama de forma eficazmente aqueles que recebem a Jesus. Infelizmente, todos aqueles que não recebem a Jesus são contados como filhos espirituais, infelizmente, inimigos das nossas almas, porque eles estão alheios à vontade de Deus, porque eles vivem como filhos da desobediência, eles vivem como os filhos da ira vindoura. Então, Paulo, ele tem a certeza, ele tem a convicção que os crentes em Colossos, eles tinham recebido a salvação, que eles criam na pessoa bendita de Cristo. E nesse sentido, Paulo nós poderíamos elencar, diante disso, 3 qualidades que os irmãos colossenses deveriam perseverar e que nós também devemos perseverar. A primeira é a fé, a segunda é a esperança e o terceiro é o amor. E Paulo vai dizer que o maior deles é o amor. Então, a fé, a esperança e o amor. Essas 3 certezas devem fazer parte das nossas vidas. Essas 3 convicções e essas 3 virtudes devem fazer, virtudes essas que o Espírito Santo derrama, que Ele testemunha para o nosso espírito, para nós manifestarmos. Irmãos, é necessário crermos. A fé em Jesus Cristo é um dom dado por Deus. A fé de fato, ela é determinante nesta esperança. Se nós não temos fé em Jesus, nós não temos esperança na vida, no porvir. Se nós não temos Jesus Cristo, nós não temos certeza que seremos salvos, porque há um único e suficiente mediador. Então, diante disso, é necessário nós fazermos uma autoavaliação. Será que nós temos crido na pessoa de Jesus? Então, somente em Jesus Cristo. Não é Jesus e outra pessoa, mas é Jesus somente. Não é Jesus e as obras que praticamos.
Não, absolutamente não. A fé é a fé direcionada, porque o escritor aos Hebreus vai dizer que ele é o autor e consumador da nossa fé. Então a fé deve estar fundamentada, alicerçada em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, sem fé não é possível ser salvo. Sem a fé em Jesus não é possível ser salvo. E o escritor aos Hebreus vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Então todos aqueles que se aproximam de Deus, é necessário crer no seu Filho, porque a fé é a certeza das coisas que não se esperam e a convicção de fatos das coisas que não se veem. Então é necessário nós crermos, é necessário nós de fato vivermos esta fé, uma fé atuante, proclamando, testemunhando em Cristo aqui nessa terra, sendo um agente de luz, sendo um representante legal de Deus, como filhos de Deus. Irmãos, é necessário crer em Cristo. Crer em Cristo é estar envolvido pela mensagem da cruz. Assim amamos a Deus, provando esse amor no comprometimento, na expansão do Evangelho, sendo agentes de sua glória. Se nós dizemos que amamos a Deus e não estamos comprometidos com o seu Evangelho, com o seu Filho, certamente nós estamos o quê? Mentindo, porque é necessário, quando nós afirmamos que amamos a Deus, é necessário de fato estarmos comprometidos com a mensagem de salvação, com a sua missão. Então é necessário nós refletirmos acerca de algumas perguntas. Qual tem sido o seu nível de amor e devoção a Deus, do seu compromisso à mensagem de Deus? Seu compromisso, o nível do seu compromisso tem sido baixo, mediano ou alto? Será que temos tido esse compromisso com o Evangelho, de viver, de pregá-lo, de praticarmos aquilo que a Bíblia ela nos pede, ela nos dá os mandamentos, os preceitos para vivermos? Então, a esperança dessa fé, ela é a força e a perseverança do povo de Deus. Podemos perguntar: em quem temos nos fortalecido e esperado? A nossa esperança tem estado nas coisas dessa vida, porque as coisas dessa vida elas são passageiras, elas são transitórias, mas as coisas eternas é a pessoa bendita, Deus Pai, a pessoa bendita do seu Filho, Jesus Cristo, e a pessoa do Espírito Santo. E a Santíssima Trindade, ela é eterna. Então nossos olhos elas devem estar postos na Santíssima Trindade, para vivermos uma vida digna e louvável diante da Santíssima Trindade. Então o amor realiza esse testemunho do Espírito Santo em nós. E eu pergunto: será que tenho amado o Deus do Evangelho? Será que nós temos amado Deus e o seu Evangelho, o seu Filho, o Deus que efetua a salvação dos homens por meio de Cristo? Se sim, nós respondemos de forma sim, nós assim também anunciaremos essa mensagem da cruz aos homens por amor a Deus. Porque quando nós saímos para evangelizar, nós estamos dizendo com isso que nós amamos a Deus, porque afirmamos que a mensagem da salvação ela surtiu efeito sobre as nossas vidas. Por isso nós pregamos essa mensagem a tantos outros, por amor a Deus, por amor às almas perdidas. Agora percebam aí o versículo 6, diz o seguinte: que chegou até vocês por todo o mundo este Evangelho, vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus que
toda a sua verdade. Paulo aqui ele faz uma breve introdução, né, falando sobre a providência de Deus na salvação. A sã doutrina aqui está centrada em Cristo Jesus, e o foco aqui é a pessoa de Jesus Cristo. Sem dúvida, Cristo é preeminente no Evangelho. Cristo é a pessoa a qual nós devemos pregar, é a mensagem a qual nós devemos pregar, uma mensagem cristocêntrica. E diante disso ainda, Paulo se utiliza da expressão conhecestes a graça de Deus em verdade, ou seja, Paulo bendiz a Deus pelos meios de graça dos quais eles desfrutavam, os meios de graça que nós desfrutamos, o fruto do Espírito, a bondade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, o amor, a alegria. Eles desfrutavam desses vínculos, deste fruto do Espírito. Será que nós, hoje, como Igreja de Cristo, temos desfrutado deste mesmo fruto e entregado a este fruto a outras pessoas? Sim, sendo amoroso para com o nosso próximo, sendo bondoso, sendo paciente, tendo este domínio próprio, sendo manso, sendo humilde. Então é necessário, como Paulo ele chama isso de graça de Deus em verdade. Irmãos, aonde quer que o Evangelho chegue, ele produzirá o fruto da honra e da glória de Deus, porque o fim principal de todo homem é a glória de Deus, é glorificar a Deus e gozá-lo assim. Então a esperança vindoura é o Evangelho. De que maneira o Evangelho traz esperança? Em primeiro lugar, vimos por meio da intercessão da igreja. Em segundo lugar, por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, por meio da pessoa de Jesus Cristo. E em segundo lugar, por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Por último, por meio do amor manifesto através do Espírito Santo. O versículo 7 vai nos dizer: vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Versículo 8: porque também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Percebam aí o versículo 7. Aqui Paulo ele vai narrar, né? Paulo ele vai afirmar coisas interessantes sobre a pessoa do ministro, né, do presbítero Epáfras, este homem que fundou a igreja, este homem que trabalhava na obra do Senhor naquela cidade, este homem que era natural, foi natural, né, como já podemos refletir nessa noite, daquela cidade, este homem que estava dando continuidade ao trabalho do apóstolo Paulo naquele lugar. Paulo ele agradecia a Deus, né, pela vida de Epáfras, aquele homem, aquele fiel ministro. Paulo aqui o apresenta como um ministro fiel de Cristo para com eles, e ele que lhes dava uma boa palavra. E segundo William Hendrickson, ele vai dizer que Epáfras fora ao encontro de Paulo em Roma para relatar, entre outras coisas, as condições daquela igreja e conseguir sua ajuda na luta contra o mundanismo e as heresias. Se nós pensarmos hoje em dia, o mundanismo, o secularismo, a relativização da verdade, hoje você afirmar uma verdade absoluta numa sociedade na qual nós estamos vivendo, onde cada um tem a sua verdade, né? Isso a gente entende como o pai deste mundo, né? O principado, a potestade, o príncipe deste mundo, Satanás. Ele engana tanto as pessoas, ele mente tanto para as pessoas, a ponto das pessoas negarem que há uma verdade absoluta, que há um Deus vivo e verdadeiro. Então Epáfras estava passando por situações parecidas com essa, eu acho que em um grau menor. Hoje há
uma dificuldade ainda maior. Hoje há um desafio ainda maior, nossa, de vivermos íntegros e fiéis a Jesus Cristo no mundo jaz maligno, um mundo que não tem mais nada a se aproveitar, porque tudo que nós observamos nesse mundo é pecado, é maldoso, no sentido de que as pessoas elas estão totalmente alheias à vontade de Deus, pervertidas, depravadas, no mundo de pecado e de horror. Então, o mundanismo estava batendo a porta da igreja, daquela igreja. E hoje, será que o mundanismo não tem batido a porta da nossa igreja? A porta, que eu digo assim, dos nossos corações, porque nós, aqui, enquanto igrejas reunidos, nós somos igreja, povo de Deus. Então, tudo que vem de encontro contra as nossas vidas, tentando trazer o que? Separativismo, separação entre nós, a comunhão, tentando de alguma forma atrapalhar a nossa comunhão, mas tudo isso eles foram atingidos de alguma medida no passado, e nós hoje também, em alguma medida, somos atingidos. Se nós não perseverarmos na oração, se nós não vigiarmos, se nós não diariamente não buscarmos ao Senhor por meio da sua palavra e orarmos, procurarmos ter um momento de intimidade com Deus diariamente, certamente nós seremos também atingidos, e o secularismo talvez nos seduzirá e nos arrastará para fora do rebanho de Deus. Muitas vezes as pessoas estão se desviando, as pessoas estão saindo do convívio saudável, entre a irmandade. Isso é muito perceptível, a gente consegue ver isso. As pessoas não querem mais compromisso com Deus, as pessoas não querem mais se dedicar à obra de Deus. Infelizmente a gente vive um contexto semelhante do que provavelmente estava acontecendo. É necessário, neste contexto, então é necessário amarmos mais o nosso próximo, como? Sendo representantes do amor e da justiça de Deus, pregando e testemunhando o Evangelho a todas as pessoas. Sobretudo devemos crer na pregação, ter Cristo como centro da nossa pregação, a sua justiça perfeita. Todos aqueles que creem em Cristo serão salvos. Então, isso nós devemos pregar. E diante disso, nós podemos fazer algumas outras perguntas, Você e eu me incluo também, nós temos orado pela salvação de almas aqui na cidade sertânia. Você, eu, nós temos evangelizado essas vidas, sabe, irmãos? Temos evangelizado tão pouco. Nós temos feito tão pouco e temos, infelizmente, negligenciado, muitas vezes sido omissos na proclamação do Evangelho. E é necessário nós nos arrependermos, pedirmos perdão a Deus por nossas falhas, pelos nossos pecados de negligência, de omissão, quem sabe, e continuar orando e pregando o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diante disso ainda, o pastor Gordon Fee, ele vai falar algo interessante sobre a terceira pessoa da Trindade. Ele vai dizer: nascemos pelo Espírito para viver a vida do céu na terra, também pelo Espírito, andar no Espírito, ser guiados pelo Espírito, semear para o Espírito. Toda a vida sobre a nova aliança agora é vivida no Espírito e pelo Espírito, incluindo a adoração, o relacionamento com Deus e a própria vida de cada dia. Então, tudo nas nossas vidas, nós temos o Consolador, o nosso Conselheiro, aquele que nos instrui, nos ensina e nos aconselha. Então, que vivamos para a glória da Santíssima Trindade, sob a atuação do Espírito Santo. Quero concluir dizendo que a esperança vindoura é o Evangelho de Cristo Jesus. Paulo ele fala de forma geral em seus escritos dois grandes atos. O primeiro ato é a ressurreição de Cristo, e o segundo é isso
Paulo ele vai afirmar isso na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, vai dizer que Cristo ressurgiu dentre os mortos. E uma segunda certeza, segundo ato, é que nós crentes seremos também ressuscitados, no retorno glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Então, esses dois atos, é o ato que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Ele foi o primeiro a ressurgir dentre os mortos, por isso que ele é o primogênito dentre os mortos, e por meio da sua ressurreição, nós seremos também o que? Ressuscitados, receberemos um corpo de glória. Esses são os dois atos, vamos dizer assim, principais, os quais nós devemos sempre refletir. Doutrinas, as sãs doutrinas, sempre devemos refletir acerca delas. E temos duas certezas também: que morreremos, porém ressuscitaremos em Cristo para vivermos com Deus toda a eternidade. Então, diante dessas verdades bíblicas, temos que ter algumas atitudes. A primeira, devemos orar sem cessar. Paulo diz: orai sem cessar, pois é por meio da intercessão da igreja que as almas virão a Cristo. Muitos vão pregar o Evangelho, anunciam o Evangelho, mas não oram, e é necessário orar, porque Deus derrama sobre nós o poder, derrama sobre nós a autoridade, derrama sobre nós os meios pelos quais Ele quer nos usar para a salvação de tantas outras pessoas. Então peçamos a Deus, em segundo lugar, nós devemos pedir ao Senhor sabedoria para nós sabermos ouvir atentamente, detalhadamente o que o Evangelho traz para as nossas vidas. Isso acontece na leitura diária, porque quando nós ouvimos esse Evangelho, quando nós nos apropriamos dessas verdades, quando nós internalizamos essas verdades, certamente isso nós manifestaremos para as outras pessoas, porque nós saberemos o plano de Deus, o plano de salvação de Deus para a salvação das pessoas, que é o Evangelho. Então, que a cada dia a gente possa crescer. E a minha oração é essa: que essa igreja ela cresça na graça e no conhecimento de Deus, e por meio desse conhecimento ela possa ganhar tantas outras pessoas, que ela possa pregar tantas outras pessoas, e Deus possa usar-nos como instrumentos e canais em suas mãos. E terceira e última atitude, nós devemos nos colocar à disposição ao Espírito Santo, estarmos com o coração disposto a ouvir o Espírito Santo, como o reverendo Hernandes Dias Lopes ele diz, sermos servos, somos mordomos, e Deus espera de nós fidelidade. Então que nós possamos ser fiéis, como servos autênticos e verdadeiros. Amém, irmãos?